Olá, queridos. Depois de mais uma semana passada, estamos novamente aqui para a nossa meditação semanal e nós louvamos a Deus pelas vitórias. Nós vamos pensar um pouco hoje sobre a situação que nos afeta de uma maneira direta e clara. Como nós estamos? A sociedade em geral, nós inclusive, se não estivermos atentos, os que conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estão todos envoltos como um sapo na panela. O fogo está queimando embaixo desse, e nós dentro, e a água vai esquentando, 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 e quando você se dá conta, você já está cozido. As coisas estão acontecendo tão rapidamente, e se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus e buscando a glória de Deus para a nossa vida, nós vamos ser tragados. Estamos sendo envolvidos e sequer o percebemos. Por quê? Porque nós não temos buscado a Deus como deveríamos fazer. A história bíblica, ela nos ensina muito, e a nossa própria história. Quando você está numa vida boa, tranquila, você talvez nem esteja pensando tanto em buscar a Deus. Você diz, olha, Deus, eu te agradeço, obrigado por tudo, e você vai vivendo o seu dia a dia, você vai vivendo como se nada estivesse acontecendo. Isso é normal. Você conhece o 6 horas por mim? O 6 horas. A brincadeira, mas quando a coisa começa a apertar, o 6 horas. 6 horas. Lembramos da oração, lembramos de pedir oração quando tudo aperta. Quando, na verdade, a nossa vida precisa ser uma vida constante de oração, uma vida constante de vigilância na presença de Deus. E isso nos traz paz ao coração. Na verdade, nós temos em 1 Reis 18 a história de Elias encontrando-se com Acabe, depois de 3 anos e pouco de seca. E quando Acabe chega até Elias, ele diz assim, és tu o perturbador de Israel? Tu estás aqui? Olha a pergunta de Acabe, o homem de Deus, perturbador de Israel. Sabe por que essa expressão? Porque aquele que começa, que deseja viver para Deus, que deseja fazer a vontade de Deus, ele perturba aqueles que estão à sua volta. Os que estão à sua volta se sentem mal, perturbados, angustiados. Sabe por quê? O que anuncia a verdade, o que fala a verdade, o que se norteia pela verdade, é considerado um perturbador por uma boa parte da sociedade. Porque o pecado do homem não suporta o confronto com a verdade de Deus. A resposta de Elias é muito clara. Quem realmente é perturbador és tu. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, e você vai encontrar no verso 17, 18, nos versos 17 e 18, essas expressões. Deixar a Deus e andar nos seus próprios caminhos, deixar a Deus e andar segundo a sua vontade, é perturbar aqueles que te cercam. Isso sim é perturbar. Idolatria, adoração a falsos deuses, diz aqui, é perturbar a Deus. E a pessoa fica perturbada. A pessoa que vive na idolatria, na feitiçaria, ela vive perturbada. Ela não tem paz. E cada vez em busca dessa paz se afunda mais nessas coisas. E no nosso tempo é a mesma coisa. Querem tantas coisas novas e acabam se afundando mais e mais no lamaçal do pecado. Na sequência da história, então, Deus manda então que
acontecesse aquele grande desafio, os dois altares, o altar de Deus e o altar dos falsos deuses, o altar dos feiticeiros. Os feiticeiros ficaram uma manhã inteira pulando em volta do altar, automutilando-se e fazendo todo tipo de coisa para que descesse fogo do céu, porque o sinal da glória de Deus seria descer fogo do céu sem tocar fogo, sem pôr fogo no altar. Em seguida, chega Elias. Elias manda construir o altar com 12 pedras, manda abrir uma valeta em volta do altar, jogar água sobre o sacrifício, sobre tudo, e aí Elias então invoca a Deus, o Deus Todo-Poderoso, esse que é o Senhor. E o fogo cai. Queima a água, queima as pedras, queima o holocausto, queima tudo. Na sequência, o que acontece? Qual é a reação do povo? No verso 39, nós vamos encontrar aquele povo dizendo: só o Senhor é Deus. 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 Mas quanto tempo durou isso? E, meus amados, isso acontece muito também na vida daqueles que estão na igreja. Chegam lá, ouvem e são tocados. E aqui, nesse meio todo, nós vamos ao Apocalipse, nós encontramos algo bem semelhante nas palavras lá registradas no Apocalipse, onde, no capítulo 11, você pode abrir a sua Bíblia, quando as duas testemunhas, elas foram mortas e todo mundo as viu mortas, e foi celebrada a sua morte, porque aquelas duas testemunhas de Deus perturbavam o mundo, perturbavam. Está no final dos tempos, e é o que acontece hoje. As pessoas estão tão endurecidas que a palavra de Deus as perturba. Algumas rasgam as Bíblias, outras dizem assim, como já vimos até político dizer: esse livro precisa ser banido, como está sendo hoje na China, proibida a palavra de Deus. O ateísmo, e é isso que está nos cercando, e é onde a igreja precisa estar orando, meu amado. E essas duas testemunhas, elas foram mortas. E diz aqui a palavra de Deus: jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jerusalém. Os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros, celebrarão. Por quê? Aqueles que estavam trazendo a palavra de Deus estão mortos, não estão perturbando mais. Agora estamos livres. É isso que o homem pensa, essa é a grande ideia humana. Estamos livres. Mas perceba que depois de 3 dias e meio, diz a palavra de Deus, eles ressuscitaram e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, matando 7.000 homens. E acontece o impensável. Os demais ficaram muito atemorizados, ficaram com muito medo, e deram o quê? Glória ao Deus do céu. Será que nós precisamos ser abalados para darmos glórias a Deus? Será que nós precisamos passar por o vale do sofrimento, vivermos a calamidade para nos voltarmos para Deus e darmos glória a Ele, que é digno dessa glória por toda a eternidade?
Pense. Pense na sua vida. Medite. Como está teu coração? Será que Deus precisa mandar calamidade sobre o povo que diz que se chama pelo seu nome para que ele se dobre? Sendo que ele nos chama com a sua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. Sabem qual é o problema? O homem não quer a glória de Deus, a rejeita. E em todos esses grupos nós encontramos, de uma forma bem clara, 3 tipos de pessoas. Lá em 1 Reis, junto com Elias e Acabe, o primeiro tipo são os da boca para fora. Eles dizem, não, eu acredito, eu creio, isso para mim é verdade. Boca para fora. Até se curvam, até dizem amém, até dizem aleluia. Mas o seu coração está fechado, está perdido. Eles reconhecem, porém nada. O segundo grupo são aqueles tremendamente emocionais. Às vezes estão na igreja, ouvem a palavra, saem chorando. São tocados. Mas a grande verdade é que são apenas tocados na sua alma e não no espírito. O seu espírito continua longe de Deus. Mas eles se prostram, eles choram, eles dão glória a Deus. Mas eles não estão experimentando a verdadeira glória de Deus no seu coração. E nós temos o terceiro tipo, que são aqueles que verdadeiramente adoram, aqueles que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. É quando o espírito do homem é tocado, é quebrantado, e ele é ligado a Deus pelo Espírito Santo. E dali então brota uma verdadeira adoração e a sua vida é transformada. Não é adoração, não é culto, não é glorificação da boca para fora, mas aquilo vem do fundo da alma. O seu coração canta e exalta o Senhor, mesmo em meio às lutas e às tempestades. Oh, queridos, só o Senhor é Deus. Diga isso com um coração cheio, um coração grato em meio a histeria desse tempo que nós vivemos, é uma histeria provocada pelo homem. E Deus está usando isso para querer levar você mais perto dele. Então, meu amado, meu querido, deixe Deus agir. Deixe que o Senhor tome conta da sua vida. Ele vai apaziguar seu coração, seus sentimentos. Ele vai dar a você paz verdadeira. Ele vai promover no seu coração algo novo. Você vai poder respirar aliviado em meio a tudo isso que está ocorrendo à sua volta. Sabe por quê? Porque agora a sua vida não estará mais firmada em emoções, mas firmada na palavra de Deus, na fé e na confiança daquele que te salvou e te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pense nisso. E diga, só o Senhor é Deus, mas diga-o do fundo do seu coração. O seu espírito adorando verdadeiramente a Deus. Não deixe, não espere que aconteçam grandes calamidades para você se voltar. Volte-se já ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, toma cada coração agora nas tuas mãos. Ó Deus, dando aquela visão clara da perspectiva do Senhor e que as vidas, ó Deus, sejam transformadas pela tua presença. Em meio, Senhor, a essa
essa perturbação que nós estamos vivendo hoje vem trazer paz. E, Senhor, desperta nos corações o desejo pela tua palavra e pela comunhão contigo, pela oração. Põe fome e sede pela tua presença nos corações. Ó Pai, glorifica teu nome. Nós somos tão gratos, Senhor, porque tu és um Deus que não abandonou o seu reino, um Deus que continua no trono, um Deus que continua a nos guardar e guiar. Nós nos rendemos a ti, nós nos entregamos a ti para a glória do teu nome. Agora e para todos sempre, gratos nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tire um tempo para orar, para interceder por esse Brasil maravilhoso, para que Deus seja o Deus desta nação, para que tudo aquilo que está oculto seja trazido à tona e que Jesus seja engrandecido no nome da igreja, do povo de Deus, e seja engrandecido no Brasil. Amém. Um grande abraço do seu pastor Rolf Seifert.